Que é o outro conceito que a gente tem aqui, ó, para terminar os conceitozinhos básicos, que é o quê? De ponto material e corpo extenso, tá bom? O que é isso? Olha só. Muitas vezes na física, a gente vai ter que considerar um corpo como se fosse o quê? Um ponto, para ficar mais fácil de resolver os problemas. Só que tem hora que a gente não vai poder considerar esse corpo como se fosse um ponto. A gente vai considerar o quê? O seu comprimento, a sua extensão toda. Como? Por exemplo, ó, imagine que a gente tem um trem aqui, ó. Se você reparar aqui, ó, qual que é o comprimento do trem total aqui? Se você medir aqui, ó, tem 10, 20, 30 metros, ok? Então tá aqui, ó. Aí eu pergunto isso para você, ó. Para o trem ultrapassar completamente aqui, ó, um túnel, imagine que isso aqui é um túnel, quanto que o trem deveria andar aqui, ó, tá? Aí o que você tem que pensar é o seguinte, ó, primeira coisa, o que é passar completamente? Então, ó, completamente, tá? Vou marcar dois pontos aqui, ó, no trem. Por exemplo, o ponto A, que é a frente do trem, e o ponto B, tá? Se você quer que o trem passe completamente, o que o aluno juninho, aluno júnior, vai pensar? Ah, professor, para passar aqui, ó, é só esse ponto A aqui, ó, ficar aqui. Quando ele passou só o biquezinho aqui, ó, já do trem, ele já passou. Fih, isso é passar completamente? Não. O que é passar completamente? É a bundinha aqui do trem, ó, que passa completamente o túnel. Então aqui, ó, o ponto B, ele tem que parar aqui, ó, no mínimo, para você considerar o quê? Que ele já passou completamente. Olhando para o ponto B aqui, ó, quanto que o ponto B tem que andar para quê? Para passar completamente o túnel? Ele tem que andar os 30 metros, que são o comprimento do trem aqui, né? Mais os 30 metros aqui, ó, do túnel. Ou seja, quanto que o trem aqui, ó, o ponto B teve que andar no total? 60 metros. Então, nesse problema aqui, ó, eu vou ter que considerar o quê? Como o trem tem um comprimento muito parecido com o do túnel, a gente tem que considerar o quê? A sua extensão também, ok? Agora, por exemplo, vamos supor que eu queira passar lá, ó, o túnel, né? Eu estou andando no túnel e tudo mais, bonitinho, e eu vou passar aqui, né? Eu vou ter que considerar o meu comprimento aqui também? Não, eu vou me considerar o quê? Como se fosse o ponto. Porque olha só, não faz sentido nenhum. Imagina, eu estou andando aqui bonitinho, aí eu coloquei o pezinho aqui para fora. Aí eu falo assim, aí alguém me liga. Ô Douglinhas, você tá onde, filho? Você tá dentro do túnel ou tá fora do túnel? Ô, meu pé tá dentro, velho. Mas minha bunda é gigante, né? Eu sou a Anitta, né? E eu tô pra fora, eu tô dentro do túnel ainda. Não, eu vou falar, ou eu tô dentro ou eu tô fora. Como a maioria do meu corpo aqui, ó, tá pra dentro do túnel, eu falo, eu tô dentro do túnel ainda, velho. Tá? Calma aí que eu tô saindo, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, eu vou considerar o quê? Um ser humano que não tem comprimento assim tão comparável ao do túnel, a gente considera o quê? Como se fosse um ponto material. É como se ele não tivesse o quê? Dimensões, ok? Professor, mas como que eu vou saber então quanto que eu tenho que saber? Eu considerar que o corpo vai ser um corpo extenso ou um ponto material? Isso é interpretação de texto, ok? Olha só, nesse caso aqui ó, do trem, por que eu tive que considerar o trem como se fosse um corpo extenso? Uai, porque as dimensões dele são comparáveis com a do túnel. As minhas dimensões são comparáveis à do túnel? Não, ela é muito menor, tá bom? Então é assim que você vai percebendo quando você tem que considerar um corpo como se fosse extenso ou quando ele fosse o quê? Um ponto material. Por exemplo, ó, a Terra. A Terra a gente pode considerar ela como se fosse um ponto material? Pode. Quando a gente estiver analisando esse tipo de problema aqui, ó, tá? Quando ele estiver o quê? Rodeando o Sol. Por quê? O Sol é o quê? Muito, mais muito o quê? Maior do que a Terra. Como o Sol é muito maior que a Terra, a gente vai considerar o quê? Como a Terra fosse um ponto, né? Que aí não vai ter problema nenhum. A gente consegue fazer as contas bonitinho aqui, ó. Mas, e se eu quiser sair aqui, ó, dar a volta na Terra? Eu posso considerar a Terra como fosse um ponto? Não, por quê? Porque agora ela tem uma dimensão, né, comparável, ou seja, ela tem um tamanho muito maior do que eu, então eu tenho que considerar o quê? O comprimento dela total, tá bom? O trem, por exemplo, que, ó, a gente considerou que ele era um corpo extenso. Vamos supor que vai sair o trem aqui ó, de BH, Belzonte, né? E ele vai passar aqui, ó, e vai chegar lá em Nova York. É o sonho, né? Imagina, tivesse um trem aqui, ó, para BH até Nova York. Não é o sonho, não, velho. Imagina quanto tempo ia demorar. Daqui até Vitória, de carro, dá pra fazer assim, umas 8 horas. De trem, velho, você faz 12 horas, velho.
Ou seja, aumentou 4 horas aí. Imagina se fizesse de trem até lá em Nova York, fi. Não ia rolar não, mano. Nu. Sem falar que você ia passar aqui, ó, nas guerras, né, fi? Das Farc lá, bonitinho. Você ia passar em tanto lugar cabuloso aí. Então não ia ser top, não. Mentira, né? Mas olha só. O trem aqui, ó. Vamos supor que você tá viajando de trem, aí você chega lá em Nova York e tudo mais. Aí, você tá na parte traseira aqui do trem e a frente dele já chegou. Aí alguém te liga e você fala, ô, você já chegou em Nova York? Aí você fala, não. É porque a frente aqui, ó, do trem já chegou, mas eu ainda tô aqui na trás. Claro que não, né? Você fala, ó, chegou, porque ó, já estacionou aqui o trem e tudo mais, né? Então, ó, por que você considerou agora o trem como se fosse um ponto material, né? Porque agora o comprimento dele é muito menor do que o caminho que ele vai fazer, tá? Então, ó, esse negócio de considerar o corpo como extenso ou ponto material depende do quê? Do tipo de problema que você está resolvendo. Então, depende muito do quê? Da sua interpretação. Por isso que o português é importante na física também, né? Tá? Beleza aqui?